Olá para todos, meu nome é Stella Naomi Moriguchi e vou ser a professora da disciplina Introdução à Informática. Para começar, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quanto tempo você já gastou na frente de um microcomputador? Provavelmente você já deve ter preparado um trabalho escolar, um relatório de estudo ou profissionalmente, deve ter feito uma pesquisa na internet ou até mesmo deve ser uma daquelas pessoas que gosta de jogar paciência. Talvez você seja uma daquelas pessoas que ficam o dia inteiro em contato com seus amigos através do MSN. Eu particularmente não uso MSN, eu gosto de usar o Skype. O Skype e o MSN são muito parecidos, mas o Skype eu gosto de usar para voz e imagem, conversa realmente em tempo real, tanto com os meus familiares na cidade de São Paulo, semanalmente a gente se fala, ou eu falo com colegas, com amigos ao redor do mundo. Eu tenho um amigo na França e tenho um amigo em Singapura. Os horários é que são complicados, porque quando aqui é de dia, lá é de noite. Essa experiência com informática, ela pode variar de um aluno para outro. E assim, essa disciplina Introdução à Informática tem como objetivo nivelar o conhecimento na área. Quem já domina as ferramentas disponibilizadas normalmente para uso em microcomputador vai fazer as atividades propostas em cada unidade com muita facilidade. E se esse for o seu caso, mesmo que você tenha conhecimento avançado em informática, eu gostaria de te pedir uma coisa: dedique-se. Faça todas as leituras e as atividades propostas, porque elas vão apresentar conteúdos, conceitos e recursos que não são tão utilizados, não são de grande conhecimento. Pelo contrário, se você for uma pessoa que não tem muita familiaridade com informática, vai conhecer recursos fantásticos que o ajudarão muito no seu dia a dia enquanto gestor. O domínio da informática básica é um diferencial tremendo no mercado de trabalho atualmente. E essa é uma das razões pelas quais ela é oferecida como uma das disciplinas iniciais do seu curso. Então vocês vão me perguntar, mas afinal de contas, o que nós vamos ver na disciplina Introdução à Informática? Nós vamos ter 3 grandes unidades. Na primeira unidade, nós vamos ver como é que a dupla hardware e software estão presentes no ambiente organizacional. Mas o que é um hardware? O que é um software? O hardware, vamos começar com a parte de hardware. Um hardware é tudo aquilo que é um componente físico, que a gente pega efetivamente, que faz parte de um computador ou de um conjunto de um microcomputador. Por exemplo, nós temos a CPU, que é aquela caixinha ou um quadradinho lá que a gente tem, ou é a parte física mesmo do seu notebook. É um mouse que ajuda a gente a mudar de tela, a se localizar na tela do computador. Nós temos memórias e mídias ou meios, onde nós podemos armazenar um grande volume de informações. Falando sobre as mídias, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Queria apresentar para vocês, primeiro, um processador. Um processador, na verdade, é uma placa onde a gente tem circuitos, etc. Deve dar para ver um monte de pininhos, de pinguinhos aqui. Tudo que está dentro do computador, na verdade, esquenta à medida que ele vai trabalhando. E essa parte de alumínio que a gente vê aqui em cima, parece um pentinho, na verdade, ele serve para irradiar o calor que é gerado com o funcionamento da placa aqui embaixo, tá? Do processador. O processador, então, nós poderíamos dizer que é uma das partes fundamentais de um microcomputador. Igualmente importante, nós temos as memórias, né? Essa é uma memória onde a gente tem, na verdade, diversos chips. Cada chip tem capacidade para armazenar uma determinada quantidade de dados e, no total, toda essa partezinha aqui que é responsável por guardar todas as informações dentro do nosso computador. Falando em guardar coisas, eu tenho algumas peças aqui para mostrar para vocês onde a gente guarda efetivamente essas informações com a ajuda da memória. Esse aqui é um disco rígido. A gente vê aqui embaixo também um monte de circuitos, de peças. Essa parte fica praticamente toda invisível, ela fica dentro lá da máquina e a gente não vê, né? Mas parece mesmo, até tem uma carinha quase uma fita de videocassete.
Nós temos também mídias removíveis. As chamadas mídias removíveis, nós temos como exemplo aqui, eu trouxe para vocês verem, um drive de disquete de 3,5 polegadas. Aquele parece um quadradinho, ele é durinho, ele é bem rígido, tem um botãozinho aqui para ejetar o disquete, né? Sempre acende a luzinha quando ele está funcionando, vocês devem conhecer. Nós temos também algumas mídias mais removíveis também, que a gente tira e coloca do computador, mais recentes, e a cada vez mais nós encontramos mídias no mercado com uma capacidade de armazenamento maior. Todo mundo já deve ter visto um CD, ou ainda um DVD, que além de gravar arquivos do tipo de imagem e som, a gente pode gravar também, guardar num disco para DVD, muito mais informação do que em um CD. Mais recentemente ainda, nós temos as chamadas memória flash, as pessoas usam nomes diferentes, mas eles são comumente chamados pendrives, né? Ele pareceria uma pecinha, ele é uma pecinha muito pequena, na verdade. O formato de entrada também ele é diferente, essa é uma saída USB, diferente das outras, a gente conecta de uma maneira diferente, com uma capacidade incrível de armazenamento também, muito maior até do que de um DVD. E para refrigerar tudo isso, vocês sabiam que tem um ventilador lá dentro do seu computador? Essa aqui, por exemplo, é uma ventoinha, é um cooler. Se essa partezinha, se esse ventiladorzinho aqui parar de girar dentro da sua máquina, é bem provável que você tenha um problema muito grande, porque suas coisas lá dentro podem queimar sua memória, seu disco, etc., seu processador. Então, toda a parte interna, na verdade, de hardware é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que nós temos a parte física, que faz parte do microcomputador, nós temos a parte chamada pensante, o software. O software nada mais é do que um conjunto de comandos que fazem as máquinas funcionarem, né? Mas juntos, o hardware e o software facilitam muitas tarefas no ambiente organizacional. Então vamos pensar um pouquinho em quais seriam essas situações em que ocorre uma gestão informatizada. Nós temos muitos processos automatizados nos escritórios, em prestadores de serviço, nas fábricas, nós temos no comércio muita aplicação de automação ou da informática presente nesses ambientes. Vamos pensar primeiro num escritório. Nós temos agendas eletrônicas que nos ajudam a gerenciar as atividades, as tarefas do dia. Nós editamos documentos, preparamos documentos. Existem bases de dados que nos ajudam a tomar decisão a partir das informações que estão armazenadas há muito tempo. Na parte de serviços, por exemplo, nós poderíamos citar os bancos, o serviço chamado Home Banking, onde a gente faz em casa transferência, aplico, tiro o dinheiro da aplicação, etc. Todo esse tipo de serviço, nós não precisamos mais nos deslocar até o banco, nós podemos fazer de casa, exatamente, né? Essa é uma vantagem tremenda, tanto para o banco como para o cliente do banco. Por quê? Nós precisamos de menos caixas, pessoas trabalhando lá dentro do banco. Nós, como clientes, podemos ir não só de casa, podemos fazer uma série de trabalhos, mas a gente vai num terminal eletrônico e pagamos a conta com um cartãozinho. Nós fazemos muitos tipos de operações num caixa eletrônico. Nas fábricas, como é que a informatização, a informática está presente nas fábricas? Por exemplo, nós temos processos de transmissão de dados totalmente automatizados. Nós temos processos produtivos integrados. Como é que isso funciona? Por exemplo, à medida que acabou a matéria-prima de um determinado produto em uma fábrica, o sistema, se o seu processo produtivo for integrado,
à medida que acabou ou está acabando aquele componente, aquela matéria-prima, segue uma informação lá para o seu fornecedor. Lá no fornecedor ele vai ficar sabendo, opa, na fábrica A, meu cliente está acabando o estoque de matéria-prima para fazer o produto X. Ele automaticamente, o sistema automaticamente dispara um pedido de envio de nova matéria-prima. É gerada a feitura de uma nota fiscal, de faturamento, de envio, se prepara o envio, o transporte, todo o processo de maneira que aquela matéria-prima chegue lá no fabricante, no cliente dele, né? Isso é muito comum, por exemplo, nas montadoras de automóveis. Na segunda unidade, o que nós vamos falar na segunda unidade? Nós vamos falar sobre a internet, qual é a importância, o que faz a internet, o que pode fazer a internet para um gestor. O que é uma internet? O que é a internet? Nós poderíamos dizer que a internet é uma rede gigantesca de computadores ao redor do mundo. Ela tem abrangência mundial. Nós vamos ver dentro dessa segunda unidade o que é um software de navegação. Quais são os principais softwares disponíveis no mercado. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Vamos ver como é que se navega no oceano, num verdadeiro oceano de informações disponíveis na internet. Nós vamos conhecer também os gerenciadores de mensagem. Nós vamos aprender como enviar e receber mensagens por meio da internet. Nós temos muitos softwares gerenciadores de mensagem também. E, por último, nós vamos ver muitas das oportunidades de negócios, oportunidade de oferta de novos serviços através da internet. Uma das aplicações mais recentes é o comércio eletrônico, as compras pela internet. Nós temos muitas vantagens. Sem sair de casa, eu posso comprar tudo o que eu quiser, tudo o que eu imaginar, praticamente tudo o que eu imaginar. Eu tenho livros e CDs, que são a categoria de produtos mais vendidos pela internet, segundo pesquisa sobre comércio eletrônico. Posso comprar uma TV, uma geladeira, posso comprar vestuário, peças de vestuário, móveis. Muitos produtos são comercializados pela internet. Bom, fantásticas as vantagens. Uma pequena restrição ainda que o mercado apresenta em relação à internet. O mercado, os consumidores ainda têm um pouquinho de resistência a essa modalidade de compra porque tem medo de fraudes em relação ao seu cartão de crédito ou com o uso indevido das suas informações pessoais. Porque, afinal de contas, para que o comerciante tenha garantia de que, se eu fizer um pedido, eu vou realmente ter dinheiro para pagar, ele vai checar as minhas informações. Eu tenho que dar, normalmente, meu endereço, informações bastante confidenciais, como RG, CPF, número de cartão de crédito, etc. Ou eu ainda posso optar por pagar através de boleto e ele só remete o produto que eu comprei depois que ele tiver a garantia de que o dinheiro já está na conta dele. Mas justamente essa pequena resistência, essa restrição gera oportunidade para novos negócios. Nós temos, por exemplo, muitas empresas especializadas no desenvolvimento de softwares de segurança. Então, nós temos muitas empresas privadas que vendem esse serviço. Eles vendem um software, um sistema específico que garanta o sigilo de todas as informações que a gente está tramitando através da internet. Se você já fez alguma compra pela internet, você vai perceber que em alguns sites aparece um cadeadozinho na barra na internet, né? Isso garante que os dados estão tramitando de maneira segura, eles estão criptografados, eles estão codificados, né? E seria mais uma barreira para alguém usar aquelas informações de maneira ilícita. Como é que o Estado, a Prefeitura, o governo em nível federal pode e vem utilizando a internet? Por exemplo, nós temos muitos serviços que são agendados, boletos são gerados através da internet. Em São Paulo, nós temos uma exigência legal hoje da inspeção ambiental veicular.
Como assim? Os veículos, todos os automóveis, eles têm que passar por uma fiscalização. É, na verdade, uma verificação do nível de emissão de gases poluentes. Só que o agendamento é bem tranquilo. Vocês sabem que a cidade de São Paulo, especialmente, tem uma das maiores frotas de automóveis do país. A gente entra na internet, coloca lá dados do veículo, o sistema já sabe que aquele veículo é meu, aparece o meu nome lá, eu agendo a fiscalização, pago o boleto, faço tudo pela internet, né? Posso depois entrar até no meu banco. Essa é uma facilidade que a internet vem trazendo para os órgãos governamentais. Outra grande utilidade da internet para órgãos governamentais, para o governo de maneira geral, são os dados disponíveis a respeito do município, do governo de estado e do governo federal. Se nós procurarmos na internet, a sua cidade certamente vai ter um site lá falando sobre população, dados importantes sobre a sua cidade, né? Outra grande contribuição da internet atualmente são as redes sociais. As redes sociais, elas vieram como uma forma basicamente de socialização, de comunicação entre as pessoas. No Brasil, nós temos o Orkut como o maior site de relacionamento do país, né? Mas nós temos, na verdade, o crescimento de outras redes sociais também, o Facebook e o YouTube, onde as pessoas colocam, elas postam sem pagar nada, pequenos vídeos que elas fabricam, elas mesmas fazem, né, caseiramente, e colocam lá na internet, disponibilizam para o mundo todo. Qualquer pessoa pode baixar da internet também vídeos no YouTube. Outra rede social bastante importante que vem crescendo é o Twitter. Muitas pessoas tweetam várias vezes ao dia. Na verdade, do Twitter, do nome do site de relacionamento, se é que a gente pode chamar assim, surgiu já até um verbo, o verbo tweetar. Ou seja, eu entro lá e faço um comentário, na verdade, sobre um determinado assunto. O Twitter, na verdade, ele basicamente tenta responder, ele nasceu de uma pergunta simples: o que você está fazendo agora? E essa é a premissa básica do Twitter, né? A gente deveria, as pessoas falam o que fizeram, emitem suas opiniões a respeito até de informações que são divulgadas durante o dia. Essa é a segunda grande unidade, a internet. E a terceira, na terceira unidade, nós vamos falar sobre softwares. Alguns softwares aplicativos. Nós vamos ver a diferença entre um software operacional e um software aplicativo. Nós temos softwares operacionais, como o Windows, o DOS e outros. Esses são alguns dos mais conhecidos, mas nós temos outros softwares operacionais também. E apresentaremos também alguns softwares aplicativos para desenvolver tarefas específicas, como edição de texto, preparação de planilhas eletrônicas, preparação de apresentações e preparação de bancos de dados. Por fim, nós vamos discutir algumas questões muito importantes em relação à informática, em relação à internet, basicamente. Questões relativas à prática, à utilização da informática, do download de músicas, de filmes, questões éticas, né? E uma última palavrinha sobre a disciplina. O aprendizado de uma disciplina somente faz sentido quando você enxerga a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Quase todos nós já passamos pela situação de aprendermos uma matéria, estudamos, aprendemos e logo depois a gente esquece. Porque nós não temos muita ideia das suas possíveis aplicações. Ela vira meio uma decoreba. E com a informática certamente não seria diferente. Assim, faça todas as leituras e participe de todas as atividades propostas, para que você tenha o máximo aproveitamento. Por hoje é só. Bom estudo. Até a próxima.